Bom dia a todos os que estão nos acompanhando e vamos tentar hoje refletir um pouquinho sobre a nossa situação. Desejo a todos que tenhamos um bom dia e que possamos tirar um pouco de proveito da nossa reflexão e do exemplo que nos deixam a palavra de Deus e os santos. O coronavírus não é a primeira epidemia que está afligindo o mundo. No entanto, à medida em que as igrejas são fechadas e os sacramentos são difíceis de encontrar, surge a pergunta: como a igreja e os santos lidaram com as pragas do passado? Qual foi o comportamento deles? Nas páginas da história, nós encontramos um santo bispo que enfrentou um vírus mais mortal do que o coronavírus. É São Carlos Borromeu. Aqui na nossa igreja nós temos uma pintura de São Carlos, que é também o padroeiro da congregação a que eu pertenço, que nasceu no 1505 e depois foi sacerdote e bispo de Milão. No ano de 1576, houve uma praga devastadora lá no norte da Itália e que matou dezenas de milhares de pessoas, a peste negra. Pior do que o nosso vírus. A epidemia ficou conhecida como praga de São Carlos devido à heróica resposta do cardeal arcebispo de Milão, São Carlos. A epidemia começou em 11 de agosto de 1576, num bairro ao norte de Milão. Enquanto a sociedade civil estava fazendo festividades porque planejavam receber o Dom João da Áustria em visita imperial. Então, uma festa grande, política, social. Mas, quando as autoridades de Milão ouviram a notícia do surto, a maioria dessas autoridades seculares, juntamente com o próprio Dom João, fugiram. Nesta época, São Carlos estava participando do funeral de um bispo, fora da cidade, longe, portanto, de casa. Quando ele ouviu a notícia da
eclosão da peste, em vez de ficar num lugar reservado, como fizeram as autoridades civis, então ficar longe para se resguardar, ele, em vez, partiu imediatamente para a cidade. E quando ele entrou em Milão, muitas pessoas correram, chorando, invocando misericórdia pela doença que estava dizimando pessoas. E sem descansar de sua jornada, São Carlos foi direto para a catedral e fez uma oração. Depois de pedir ajuda de Deus, ele avançou para o epicentro do surto. Foi onde estavam os doentes. Sem mesmo dar tempo de trocar a roupa com que tinha viajado. Ele valorizou muito mais o sofrimento das pessoas do que o seu conforto. Quando ele se retirou para o seu palácio episcopal, encontrou alguns funcionários do governo restantes esperando por ele. Alguns subalternos, funcionários subalternos que tinham ficado. E eles pediram a São Carlos que assumisse o comando da cidade, pois os seus líderes políticos, incluindo o governador, haviam abandonado seus postos. São Carlos aceitou o fardo, dizendo: há muito tempo resolvi nunca deixar de fazer nada para o bem do meu povo. Peço-lhe, acima de tudo, que não desanime, não seja afetado pelo exemplo dos nascidos e criados na cidade e abandonaram as pessoas no momento exato em que precisavam de ajuda. Como as autoridades, por medo do contágio, já haviam proibido procissões públicas e cerimônias religiosas, muitas almas foram privadas dos sacramentos. São Carlos disse que foi para isto que, por isto, como causa, a ira de Deus que foi invocado em Milão. Portanto, ele disse às autoridades que a única cura era orar e fazer penitência mais piedosamente do que antes. Para se preparar para o que estava para vir, São Carlos se ofereceu vítima expiatória pelos pecados do seu povo, na oração que ele faz diante do Santíssimo. Ele também organizou os seus negócios e fez o seu último desejo. Após esta preparação, ele saía todos os dias para visitar os doentes e moribundos, profundamente comovido pelo sofrimento deles. São Carlos se compadeceu pelo sofrimento das pessoas. E disse São Carlos: o estado terrível dessas criaturas miseráveis, tudo falta
tanto para a alma quanto para o corpo. São Carlos lembrava o valor espiritual da pessoa humana, mas também lembrava as dificuldades para a vida social, a vida econômica, a subsistência. E dizia, estas crianças infelizes que sofriam parecem me ver como se eu fosse a causa de todos os seus males. O silêncio deles reprova pela minha ociosidade. As crianças esperavam uma ajuda. Adiei estendendo a mão, pelo meu exemplo. Eu deveria ter levado aos outros a sentir pena. São Carlos faz uma reflexão sobre o seu comportamento e a sua responsabilidade. E conclui, não vou demorar mais. Pela graça de Deus, cumprirei o meu dever ao máximo. Então ele redobrou os esforços, concentrando-se principalmente no bem-estar espiritual dos sitiados pela doença, sem deixar de cuidar também das necessidades materiais. Muitos padres de Milão estavam escondidos com medo de contrair a doença. Mesmo na casa do santo cardeal, muitos fugiram. Dos que ficaram, alguns se recusaram a se juntar a ele quando ele entrava em casas infectadas. É um medo que hoje todos nós temos. No entanto, São Carlos enviou um apelo aos seus padres ausentes, dizendo: temos apenas uma vida e devemos gastá-la para Jesus Cristo e as almas. Não como desejamos, mas no tempo e na maneira que Deus deseja. Se Deus desejasse o sacrifício que fosse. Isto mostraria presunção e negligência se de nosso dever e do nosso serviço a Deus deixar de fazer esta assistência. São Carlos tinha assumido não apenas o governo espiritual, mas também o governo social, já que as autoridades encarregadas por medo tinham fugido. E ele convida os seus padres que façam a mesma coisa. O santo repreendeu os seus sacerdotes, dizendo: não se esqueça do seu sacerdócio, a ponto de preferir uma morte tardia a uma santa. Querer viver mais tempo e deixar de fazer a caridade, era melhor morrer mais cedo e fazer uma boa morte. Atendendo ao chamado de muitos padres seculares, e de pais de família, capuchinhos serviram heroicamente aos doentes, especialmente na casa dos leprosos, que também servia de hospital de emergência. Como estão servindo hoje os nossos médicos e enfermeiros, assistindo aqueles que estão doentes. Assim fizeram, pelo apelo de São Carlos, fizeram muitos
capuchinhos e padres também. Depois que a praga cessou, nenhum dos companheiros de São Carlos haviam morrido. Tinham arriscado. E a doença não venceu sobre a misericórdia que Deus dava e a assistência que dava a eles. Nenhum dos companheiros de São Carlos havia morrido, mas muitos dos padres que ficaram atrás e se recusaram a ajudar foram atingidos pela doença. Se não todos morreram, mas pelo menos sofreram. São Carlos aconselhou os seus padres a não negligenciarem os meios humanos como preventivos, remédios, médicos e tudo que você pode usar para evitar infecções, pois estes meios não se opõem ao nosso dever. Não deixar de fazer aquilo que a ciência humana ou a prudência humana pode fazer para não manter a doença. Mas também convidava seus padres a não terem medo, mesmo que precisasse dar a vida, para dar assistência religiosa aos seus compatriotas. Sempre que as pessoas pediam para São Carlos evitar riscos desnecessários, ele respondia: Deus pode nos substituir. Se eu morro, eu não sou necessário. Mas, ao mesmo tempo, ele não era imprudente. Não arriscava de usar também os recursos humanos. Respondendo a uma preocupação do bispo de Brescia, quando São Carlos afirmou: desde o início resolvi me colocar inteiramente nas mãos de Deus, sem desprezar os remédios comuns. São Carlos não queria o risco, mas também, heroicamente, colocava a sua vida, se precisasse o risco, para o bem daqueles que estavam infectados. São Carlos emitiu diretrizes, já que ele tinha assumido o governo da cidade, porque os governantes tinham fugido. Ele deu diretrizes prudentes. Os fiéis foram instruídos a não se reunir na multidão, o que nós hoje temos também, o confinamento, e evitar o contato entre as pessoas. Ele também, como nós temos a ordem hoje, também São Carlos tomou as prudências humanas. As missas não foram canceladas, mas somente realizadas ao ar livre, se a igreja estivesse muito apertada. Evitar o contato, mas não esquecer o valor da alma e do espírito. Ele ordenou mais missas do que antes. As aulas de catecismo foram transferidas para as esquinas ao ar livre. Ele tinha lugares separados da igreja para os afastados pela doença e fontes de água benta separadas para eles. Fazia isolamento, mas não deixava de assistir. Seu conselho ao clero, aos magistrados, era levar em consideração
a praga da alma mais do que o contágio do corpo, que por muitas razões é menos pernicioso do que a ruína da alma. São Carlos olha a doença, a praga, como uma advertência da providência de Deus. Embora a taxa de mortalidade e de contágio fosse muito alta, São Carlos insiste na oração e penitência pública. Cinzas eram constantemente distribuídas. 3 procissões por semana eram realizadas. Era ele que comandava também a parte civil, porque os funcionários que ficavam pediram que ele assumisse. São Carlos mesmo, nestas procissões, ele andava descalço, com um cordão penitencial grosso no pescoço. E os sinos tocavam 7 vezes ao dia para a oração pública e para o canto dos salmos. Prevenção, prudência humana, mas confiança no poder e na providência de Deus. Como os infligidos não podiam deixar suas casas para assistir à missa, tinham o isolamento, ou não pudessem participar das procissões, São Carlos montou 19 colunas por toda a cidade. Ao pé desses pilares, as missas eram públicas e eram celebradas todas as manhãs. Isto permitiu que os doentes assistissem às missas, isto é, rezassem, recorressem a Deus todos os dias. E os padres distribuíssem a Eucaristia a todas as vítimas da praga, através de suas janelas, daqueles que ficavam em casa. Assim, alguns desses pilares existem ainda hoje em Milão. Nós hoje não temos colunas, mas temos as nossas comunicações, os nossos lives, nós rezamos, cada um ficando em casa, mas não deixando de recorrer à misericórdia de Deus. São Carlos ia quase todos os dias à casa dos leprosos, onde havia muitos doentes e infectados, para dar os sacramentos aos que sofriam, para aliviar o sofrimento deles. Ele batizou os recém-nascidos e deu os últimos sacramentos, os últimos direitos aos que estavam morrendo. É naquela hora que precisamos mais dos sacramentos. Um certo irmão capuchinho, chamado Jaimes, que trabalhava na casa de leprosos e viu as boas obras de São Carlos na época, disse, ele deixa esse testemunho. Ele costuma ir à casa de lazer para consolar. A casa do lazer era a casa dos leprosos, para consolar os doentes em cabanas e casas particulares para falar com os doentes e confortá-los, além de suprir todas as suas necessidades. São Carlos não deixava também a assistência social, alimentos e remédios e outras coisas necessárias.
ele não teme nada. Continua o testemunho do Frei Jaime. É inútil tentar amedrontá-lo. É verdade que ele se expõe muito ao perigo, mas até agora ele foi preservado pela graça especial de Deus. Ele diz que não pode fazer o contrário. Tem que se arriscar. De fato, a cidade não tem outra ajuda e outro consolo senão este zelo do bispo cardeal São Carlos. No entanto, assim como hoje, nem todos os homens temem a Deus ou aproveitam o sofrimento para se arrepender. Também no tempo de São Carlos, é como hoje, procura-se mais o bem-estar material e o prazer do que a honestidade. Então, em Milão também, alguns jovens nobres milaneses, porque tinham recursos também, decidiram fugir da praga e praticar a impureza e a imoralidade lá longe, numa vila, longe da cidade. Eles se trancaram numa vila e chamaram a vila de Academia do Amor, como faz muito dos nossos meios de comunicação social hoje, fazem da pandemia uma divulgação de pornografia. No entanto, estes réprobos logo descobriram que Deus não é escarnecido, mesmo nos lugares mais isolados. Naquela vila, perto de Milão, a praga eclodiu e pouquíssimos daqueles que se tinham asilado sobreviveram. Em vez de buscar a penitência, buscaram o pecado. E talvez Deus tinha mandado a peste para lembrar a necessidade e os valores do Espírito. Em 1577, no Natal, depois de 2 anos de peste, a praga havia diminuído. Resultado da praga. Em Milão, que tinha 120.000 habitantes, perdeu 17.000 com a praga. E nestes 120 moradores, também morreram alguns padres que tinham fugido. Note bem, numa população de 120.000, morreram 17.000. Em outras cidades menores, como Veneza, que tinha 40.000 habitantes, morreram mais do que em Milão. A perda daquelas cidades menores que não fizeram a penitência e a atitude de São Carlos morreram mais pessoas
com menor população do que a penitência de São Carlos, que salvou a muitos. E a causa desta menor estrago em Milão, São Carlos a atribui, numa resposta dele, foi não por nossa prudência que foi adormecida, não foi a nosso cuidado, não pela ciência dos médicos que não conseguiram descobrir a fonte do contágio, muito menos conseguiram uma cura. Não foi pelo cuidado de quem tem autoridade e abandonou a cidade. Não, meus queridos filhos de São Carlos. Nós tivemos menos prejuízo apenas pela misericórdia de Deus. Nós, o que estamos pensando hoje? É óbvio também em nós que há, como houve em Milão, no norte da Itália, hoje também é óbvia a falta de fé. Neste momento de grande necessidade, a maioria dos católicos são órfãos espirituais, sem missas, sem confissões, sem últimos direitos. Por quê? Porque também a nossa sociedade civil não permite. Acha que nós estamos tirando a autoridade. Invocar a Deus hoje não se quer saber. Acha-se a autoridade que é capaz de resolver tudo. Nos nossos espíritos há mais confiança nas nossas inteligências e no nosso progresso do que de quem nos é dono da vida. Sem missas, sem confissões. Um autor, John Orwart, aponta numa coluna que ele escreve que o coronavírus é um chamado para retornar a Deus. Nossa reação reflete uma sociedade que deu as costas a Deus. Enfrentamos a crise confiando apenas em nós mesmos e em nossos dispositivos. O que o mundo mais precisa são outros tantos São Carlos Borromeu, pastores heróicos para restaurar a fé, promover a confiança na providência de Deus e a despertar a verdadeira devoção ao coração materno do Imaculado de Maria. Hoje, obedecemos às autoridades no confinamento, mas podemos fazer alguma coisa a mais? Mesmo no confinamento, nós somos convidados pelo Papa Francisco, que aceita a autoridade governativa e respeita o confinamento, mas não deixa de rezar e fazer penitências.
Os apelos também que o Papa faz para nós são semelhantes àqueles de São Carlos. Crescer como São Carlos fez também, de fato nós estamos vendo um fruto de muitas pessoas que mais rezam agora. E também há um fruto que talvez nós não estamos valorizando. Está crescendo entre nós a solidariedade, a preocupação por aqueles que sofrem, os doentes e aqueles que ficam desempregados. Há mais solidariedade. Logo que nasceu o confinamento, eu me tinha disposto a acatar o conselho de São Carlos, disposto, mesmo que fosse que arriscasse, a visitar os doentes, principalmente aqueles que estavam em risco. Porém, eu recebi ordem de confinamento e eu tenho que obedecer ao meu superior. E é a minha penitência. Procuro de fazê-lo com zelo. Materialmente é mais cômodo o confinamento, mas não é o mais útil. Pelo menos, quando o doente necessita do conforto espiritual, eu me sinto humilhado de não poder estar ao lado, mesmo que corra o risco de pegar a doença. São Carlos se colocou dentro, no meio dos doentes, e não pegou. E muitos dos sacerdotes que acompanharam também, nenhum morreu deles. E depois, também eu penso, deveria cuidar, doar-me com aqueles que mais necessitam. Mas é velho, pode ter o risco. Bom, se sou velho, que morro, pelo menos morro com alguma utilidade, melhor do que viver sem ser útil. Então nós terminamos essa nossa conversa, essa nossa charla, colocando nas mãos de Maria, com aquela confiança que São Carlos teve na misericórdia de Deus, colocamos nas mãos de Maria também aquela nossa vontade de rezar mais, de sacrificar-nos mais nos nossos caprichos e de pedir que a sociedade também tenha uma conversão maior, mais profunda. Quem sabe, olhando a nossa fraqueza, tenhamos mais recurso a Deus e mais confiança. Então rezemos a Maria, também pensando nas palavras que Jesus diz hoje na liturgia, que diz, quando via se retirar, depois da ressurreição, avisa os apóstolos que ele vai se retirar. E Jesus diz, é bom para vós que eu parta, que deixe eles sozinhos. É bom que eu parta. Se eu não for, eu não vos mandarei o defensor, o Espírito Santo. E nós logo mais vamos começar também, depois da ascensão, fazer a preparação para a festa que vem no fim do mês, o Pentecostes, né? Se eu não for, não poderei mandar o defensor. E quando ele vier, ele mostrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim, em Jesus. A justiça, porque vou para o Pai, recebe a recompensa do seu sacrifício na cruz. E o julgamento, porque
o chefe deste mundo está julgado. Deus quer eliminar o mal. Então vamos, por intercessão de Maria, também pedir que aumente a nossa fé e também tenhamos o fruto da misericórdia do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A todos que tiveram a paciência de acompanhar, muito obrigado. Resignemo-nos e procuremos de confiar na misericórdia do Senhor. A todos, obrigado e tenhamos coragem, que Deus nos abençoe. Um bom dia para todos quantos.